Boa noite. Antes de entrarmos propriamente no método de volumes finitos, vamos rever aqui alguns conceitos referentes aí à modelagem de escoamentos, né? Bom, primeiramente, aí, lembrando a definição de fluido, né, que é um elemento aí que se deforma continuamente quando submetido a forças de cisalhamento e que sempre temos a hipótese de meio contínuo, né? Ou seja, estamos aí preocupados com o efeito macro do escoamento sem levar em consideração a natureza atômica do meio em questão, né? Então, quando se fala a velocidade num ponto X do domínio de cálculo é de 10 metros por segundo, né, está implícito aí a ideia, a hipótese de contínuo, porque a rigor, um determinado ponto do domínio, se considerarmos aí toda a movimentação dos átomos do meio, pode acontecer de nem mesmo termos matéria naquele ponto, né? Então, não é relevante aí a característica do comportamento atômico para análise de escoamentos numa escala que é muito superior aí aos problemas de engenharia, muito superior ao caminho livre médio molecular, né? Percurso livre médio. Para efeito de exemplo, temos aqui o oxigênio a 20 graus, o percurso livre médio é na ordem de 6,3 10 a menos 8. Né? Então, é uma distância muito pequena aí, comparada ao tamanho dos problemas normalmente encontrados em engenharia. Bom, repassados esses dois conceitos, né, modelo matemático, nós temos aqui para a questão da modelagem de diferentes problemas físicos, nós temos diferentes tipos de equações que requerem tratativas diferentes, né? Então, nós podemos fazer uso de dimensionais, isso é visto nas disciplinas mecânica dos fluidos, transferência de calor, para a tratativa de problemas equivalentes. Então, nós temos basicamente três tipos de equações que requerem tratativas diferentes. Primeiro, equações elípticas, que são os problemas do tipo de difusão, né, que o exemplo clássico aqui, a Laplaciano da temperatura, um problema clássico de transferência de calor, e que é caracterizado como um problema de valor sobre contorno. Essa equação sozinha aqui não quer dizer nada, a gente precisa das condições de contorno para definir o problema, e qualquer perturbação no interior desse domínio de cálculo é percebido, em qualquer ponto é percebido em todo o domínio, daí o efeito, a característica de difusão. Outro tipo de problema que envolve equações parabólicas são equações aí em regime transiente, ditos aí problema de valor sobre condição inicial. Então é necessário um ponto de partida para ser feita a integração ao longo do tempo, né? São problemas aí com uma forte dissipação, onde os efeitos viscosos são bastante importantes, né? Pensando aqui no aspecto temporal, né, a gente também pode levar isso para o problema térmico, né? Aqui o exemplo da equação de calor unidimensional, regime transiente com propriedades constantes, né? Então, difusão, transiente e hiperbólico aqui, que são problemas aí mais aplicados para a área de vibrações ou quando temos escoamento compressivo, né? Que a gente tem uma figurinha com um domínio de dependência para cada tipo de equacionamento, né? Então, aqui em C, para os problemas difusivos, né, com equações elípticas, né? Então, qualquer perturbação feita no domínio de cálculo, a gente percebe em todo o domínio. As parabólicas, né, o domínio de dependência, aqui temos distância e tempo, né? Então, até o instante onde se encontra a análise,
em qualquer ponto do domínio é percebido aí essa perturbação. Para problemas hiperbólicos, existe aí uma limitação no espaço para que qualquer perturbação que ocorra nesse domínio de dependência possa ser percebida nesse ponto aqui, nesse ponto x, nesse instante t, né? Falando de outra forma, né, se eu tenho uma perturbação em qualquer região nessa altura do domínio, neste instante de tempo, ele não consegue, ele não tem o tempo para poder ser percebido aqui nesse ponto, né? Descrição euleriana e lagrangiana do escoamento. Nós abordamos a descrição euleriana, na representação aí do escoamento, e eventualmente existem técnicas, métodos, que é aquela questão da mágica que a gente faz com os métodos, do uso de malhas lagrangianas em associação com a malha euleriana para representar um obstáculo sólido dentro do escoamento. Aí são técnicas bem específicas aí, né? Nesse em particular é o método da fronteira imersa. Bom, e aí os tipos de escoamento eles podem ser classificados de diferentes formas, né? Newtoniano, não newtoniano, unidimensional, tridimensional, regime permanente transiente, questão de fase, né? Uma única fase, bifásico, multifásico, exotérmico ou com transferência de calor. Os efeitos de compressibilidade podem ser relevantes, regime laminar e turbulento. Com relação às leis de conservação, nós temos conservação de massa, quantidade de movimento e energia, né? Essas três equações elas possuem termos que são parecidos, né? Um termo transiente, um termo aqui com produto escalar com gradiente, temos um termo difusivo aqui, né? E olhando para essas similaridades entre as equações, a gente pode escrever uma equação genérica, dita equação de transporte, que é caracterizada aí por um termo difusivo, sendo considerado uma propriedade genérica φ, um termo advectivo, que é o produto escalar do Laplaciano, e um termo difusivo, né? Então esses são os três termos comuns, mais aqui um quarto elemento que seria um termo fonte, né? Um termo genérico aí. Em grande parte dos métodos numéricos que trazem algum tipo de simplificação, é comum o uso do termo fonte para representar coisas que são complicadas de serem representadas num modelo discreto. Então esse termo fonte aqui ele é bastante usado. Quando a gente fala de turbulência, a gente precisa lembrar aqui desse perfil de velocidades na proximidade de parede, né, dividido aí em 4 regiões, né, a região interna e outra externa, e essa interna subdividida em 3, onde temos a subcamada viscosa, camada de amortecimento e a camada de lei logaritmo. Então, dependendo do tipo de modelagem que a gente faz, né, pode ser que o modelo de turbulência a gente resolva as equações de Navier-Stokes, por exemplo, até aqui a camada logarítmica, e daqui para baixo isso seja representado por um modelo que mostre esse tipo de comportamento. Então, dependendo do tipo de modelagem, modelo de turbulência, é importante que o y+ ele tenha pelo menos um valor, sei lá, de 30 ou um valor da unidade, dependendo aí das características de cada modelo. A gente pega KY, por exemplo, 30 tá ok. Se a gente pega um Kω SST, a gente precisa ter y mais menor que a unidade. Então isso é um nível de refino necessário
da malha, aí, dependendo de cada tipo de modelagem que a gente escolhe para o nosso problema. O escalmento possui diferentes escalas, Taylor Komogorov. Temos a escala de Taylor, as escalas de Komogorov, né, que são as escalas que são das estruturas coerentes, que dissipam energia para as escalas menores até a viscosidade. Diferentes tipos de modelagem, não vou entrar em tudo aqui. Grosseiramente falando, né, a simulação numérica direta é quando não é utilizado nenhum tipo de modelagem para turbulência, né, todas as escalas são representadas no domínio discreto, e o Reynolds Average Navier-Stokes Equations são aí utilizados os valores médios aí para a resolução das equações de Navier-Stokes, né? Então aqui desde o mais refinado até o menos refinado, né? O LS ele acaba impondo aí, é um meio termo, mas acaba impondo um custo computacional que é proibitivo aí para a realidade aí de muitas empresas, por exemplo, né? O mais comum aí a gente está trabalhando com o RANS. Uma das variáveis importantes quando a gente fala de modelagem de turbulência é a intensidade turbulenta do problema que está sendo estudado. Aqui é mais linhas gerais, né? 5% na verdade já é bem alto, tá? Mas aí depende da aplicação, né? Isso é mais um parâmetro aí pra gente, né? Então a intensidade turbulenta ela fala pra gente, se eu pegar aqui um sinal de velocidade, esse sinal azul aqui, ao longo do tempo, ele vai possuir uma certa flutuação em torno de um valor médio, né? Então, quanto mais intenso, quanto mais importante for essa flutuação com relação ao valor médio, maior é a intensidade turbulenta, né? Bom, acho que era isso daí por hora. Apenas uma breve repassagem sobre modelagem, enfatizando aqui a questão da equação de transporte, que é o próximo item. Nós iremos tratar aqui primeiramente o termo difusivo, no segundo momento o termo difusivo com termo fonte, e no terceiro momento vamos adicionar aqui os termos, o termo advectivo, né? Revejam essa história do y+, isso aí vai ser importante quando a gente chegar aqui nos termos advectivos, né? Então é isso aí, obrigado, até mais.